Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde para vocês. Nós estamos iniciando mais uma transmissão, mais uma mensagem, estamos ao vivo nessa tarde, uma excelente tarde de quinta-feira. Que o Senhor possa ministrar o coração dos irmãos, que o Espírito Santo veicule a sua palavra às nossas vidas nessa tarde. Eu tenho recebido algumas mensagens, na verdade, e uma dúvida tem sido muito, mas muito recorrente. Eu tenho observado que muitas pessoas possuem essa mesma dúvida, né? Será que Deus ele me fez promessa? Como saber se eu tenho promessa? Como saber se o Senhor, né, me prometeu algo? E eu acho que isso gera uma certa confusão, né, no coração das pessoas, uma certa aflição. Será que Deus ele me deu uma promessa? Será que o Senhor falou comigo realmente? Primeiro a gente tem que falar uma coisa aqui que eu já comentei em outros vídeos, mas é importante ressaltar, porque talvez você esteja chegando no canal agora, né, e não tenha escutado isso em uma outra transmissão. A promessa, uma definição muito rápida, é quando Deus ele diz que em algum momento, lá no futuro, ele vai intervir e ele vai te abençoar com aquilo que você pede. Pronto, isso é uma promessa. Então, eu vejo que muitos dos problemas que nós temos em relação à promessa a expectativa, é por conta da expectativa que criamos em cima disso, de como Deus faz uma promessa. Eu não estou falando da promessa, eu estou falando de como Deus faz. Eu não estou falando de que Deus, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Deus te prometeu que você vai ser abençoado esse ano e você vai conseguir ele vai abrir para você uma porta de emprego. Estou dando um exemplo, né? Ele vai restaurar o seu relacionamento, ele vai te curar. Isso é a promessa. E a forma com que Deus te fez essa promessa. E talvez a expectativa, né, ela seja um pouquinho, né, confusa. Talvez muitos esperam que o Senhor dê essa promessa de uma maneira, como eu sempre falo, né, uma maneira com efeitos especiais, né, que venha um profeta e fale: olha, o Senhor está dizendo aqui, e te chama pelo teu nome, o Senhor está dizendo aqui, João, e esse ano tem uma porta aberta de emprego. Ele está dizendo que haverá uma aliança restaurada. Então, as pessoas acham que só dessa forma, que esse é o único jeito pelo qual Deus pode fazer uma promessa. E isso é um equívoco. Então esse é um problema, né? É um dos problemas, de não saber identificar, ou na verdade criar uma expectativa errada acerca do método com que Deus pode fazer uma promessa. Deus pode fazer promessa de qualquer jeito. Agora, um dos grandes problemas que também há no meio dessa questão toda é que Deus já fez a promessa, nós sabemos que ele fez, mas nós duvidamos. É o complexo de Gideão. Lembra de Gideão, aquele servo do Senhor, varão, valoroso, e quando ele está ali debaixo do carvalho em Ofra, a palavra diz que o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e fala para ele: olha, o Senhor é contigo, vai nessa tua força. E aí diz assim, lá em Juízes, capítulo 6, no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o Senhor ele faz uma promessa. Qual era a promessa? Através da sua vida, Israel será livre, da opressão feita pelos midianitas, que era um povo inimigo que estava saqueando, que estava roubando, os trigos ali, a lavoura de Israel. Gideão recebeu a promessa. E não foi de uma maneira simplesinha, não. Ele estava debaixo do carvalho e o anjo do Senhor apareceu a ele, diz o versículo 12. Mas mesmo assim, ele duvidou. Lá no capítulo 6, no mesmo capítulo 6, lá embaixo, no versículo de número 36, olha o que diz a palavra. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E depois eu convido os irmãos a fazerem a leitura do versículo 37 ao 40. Ele faz uma prova, uma confirmação. Ele faz a prova do velo. Ele bota um pedaço de lã seco e ele pede ao Senhor que chova na terra inteira. Não, perdão, nessa lã, mas a terra fique seca e a lã fique molhada. Depois ele inverte. E no versículo 39 ele fala assim: Senhor, se não for acender a tua ira, faz o contrário agora. Que a terra toda fique molhada e que
o pedacinho de lã que eu botar no chão fique seco. E meus irmãos, Deus fez. A palavra fala no versículo 40, e assim Deus fez naquela noite. Deus deu a ele essa prova. Tá certo. Aí ele vai lá, leva o seu exército, perante o Senhor fala, tem gente demais. Deus vai desfazendo o exército de Gideão, até que chega um ponto em que restam apenas 300 homens. E Gideão ainda tinha dúvidas. Lá em Juízes, capítulo 7, no outro capítulo, no versículo 9, o Senhor fala assim para ele, olha, isso sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse, levanta, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E aí no versículo 10, notem bem os irmãos, e se ainda temes descer, e ele temia, desce tu e o teu moço ao arraial. Então quando ele desce, a palavra fala que ele chegou lá, os midianitas tiveram um sonho. E essa é uma outra forma de Deus confirmar as suas promessas. Os midianitas estavam tendo um sonho, tiveram um sonho, na verdade, e no sonho eles viam que Gideão vencia a batalha. Então, só aqui, nesses 3 textos que nós falamos, Juízes 6, no versículo 14, Juízes 6, no versículo 36 e Juízes 7, no versículo 9, nós vemos 3 formas diferentes de Deus comprovar promessas. Devido às dúvidas de Gideão, Deus se revela a Gideão de uma maneira clara, na primeira vez. Deus dá a ele um sinal de uma maneira clara na segunda vez, e Deus revela através de sonho na terceira vez. Existem inúmeras formas, mas nós temos um problema, de identificar, de crer na promessa. Agora, o Senhor pode falar de uma maneira muito mais simples que isso tudo? Pode, irmãos. As maiores promessas que Deus fez para a minha vida, eu tive essas promessas, elas foram feitas, através da palavra. E eu não estou falando de promessas automáticas da Bíblia, porque a Bíblia também já tem promessas automáticas, que Deus não precisa falar porque já está escrito ali na palavra. É uma obviedade, São coisas óbvias. Agora, confirmações, promessas pessoais, eu obtive através da palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês de um irmão da minha igreja. Ele viveu uma grande experiência através da palavra de Deus. Ele teve um sonho, e esse sonho, na verdade, o Senhor falava com ele que ia operar um milagre na vida dele. Tinha uma situação muito difícil, e Deus falou que ia operar um milagre na vida dele. E mesmo assim ele tinha uma certa dúvida sobre aquilo, E no outro dia, ele era um militar, ele servia ao exército, ele era capitão do exército. E no outro dia havia uma apresentação no quartel dele, alguma coisa do quartel, onde a turma dele inteira ali de capitão, de oficiais estariam juntos. E como de costume, sempre havia, quando um momento ali em que alguém vinha, trazia uma palavra depois, da parte do Senhor, quando acabava essa apresentação oficial do exército. E ele estava na dúvida se aquele sonho que ele tinha tido na noite anterior foi Deus que tinha dado para ele. E aí teve aquela apresentação dos oficiais e tal, aquela coisa toda, tipo uma formatura, alguma coisa, eu não me recordo. Acabou, eles fizeram ali a parte, se reuniram aqueles que eram evangélicos, cristãos, e se reuniram ali, a parte, fizeram culto ao Senhor, como de costume, E eu acho que é até uma prática normal dentro dessas instituições, que tem ali o pessoal da bênção, vamos dizer assim. E ali todos eles reunidos, e ele pediu ao Senhor uma palavra, pedindo, Senhor, confirma para mim se aquele sonho, se foi o Senhor quem falou comigo, se sou eu mesmo, se é para mim mesmo. E quando ele perguntou isso, o irmão que estava pregando, de certa forma, estava confirmando, estava falando exatamente as coisas que ele teve, na verdade, que ele sonhou, que ele viu no sonho. E aí, não o suficiente, ele foi e abriu a palavra do Senhor. Ele perguntou, Senhor, é comigo que o Senhor fala? Aquele sonho foi comigo? Foi para mim? Aquele sonho falava que o Senhor ia operar esse milagre mesmo? E o que esse irmão está dizendo aí na frente, essa promessa, ela está sendo confirmada? Ele abriu a palavra e veio assim, lá em 2 Reis, capítulo 9, no versículo 5. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados ali, e disse, capitão,
tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú, a qual de todos nós? E disse ele, a ti, capitão. Aquela hora ele teve certeza que era o próprio Deus que tinha não só dado a ele aquele sonho na noite anterior, como o Espírito Santo que estava ministrando naquele culto, usando aquele servo, né, um oficial também do exército, como ele, né? Agora, interessante, né? Um capitão do exército, e o Senhor dá uma palavra tão clara. Foi exatamente esse texto que ele tirou, abrindo a Bíblia de uma maneira aleatória. Meus irmãos, Deus, ele usa, ele faz promessas da maneira que ele quer. A gente não pode colocar a operação, o método divino dentro de uma caixinha. Deus não está dentro de uma caixinha de promessas. Deus, ele vai fazer da forma que ele quer. Agora, Alan, eu acho que o Senhor ainda não falou comigo. Então busca. Então pergunta. Faça que nem Gideão. Senhor, me desculpa, Senhor, a minha incredulidade, me desculpa talvez a minha falta de atenção, não incredulidade, porque talvez o Senhor tenha falado, né? E eu não entendi. Mas o Senhor poderia confirmar? Se o Senhor tem promessa, se o Senhor me deu fez promessas, o Senhor poderia reafirmar de uma maneira que não reste dúvida nenhuma. E aí o Senhor vai falar. Eu estou vendo uma irmã perguntando, e se Deus ficar em silêncio? Quando Deus quer falar, e Deus, ele gosta de falar com o homem. Eu não sou adepto a esse pensamento de que Deus, ele fica em silêncio. Normalmente Deus fica em silêncio quando há pecado, ou ele fica em silêncio quando ele já falou. Deus, ele gosta de se relacionar. Deus descia na viração da tarde, todos os dias até o Éden, para conversar com Adão e Eva. E quando Samuel, ele escuta a voz do Senhor e ele pergunta a Eli, meu Senhor, foi tu que me chamou? Ele fala, não fui eu. Mas ele entendeu na segunda vez que era o Senhor. Ele fala, olha, se te perguntarem de novo, se te chamar de novo, você responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel, ele responde, quando ele ouve mais uma vez a voz do Senhor chamando Samuel, ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus não está em silêncio. A cruz de Cristo nos deu acesso a um Deus que fala, a um Deus que gosta de se comunicar. O grande problema que nós temos é que a tecnologia, ela alavancou, ela fez crescer e evoluir a comunicação horizontal, a comunicação do homem para com o homem. Há 150 anos atrás, as pessoas se comunicavam como? Hoje em dia você consegue conversar, abrir uma chamada de vídeo com alguém que está do outro lado do mundo. Mas se por um lado a comunicação horizontal, ela cresceu, ela evoluiu, a comunicação vertical, a comunicação do homem com Deus e de Deus com o homem, ela praticamente acabou. O homem não consegue mais ouvir a voz de Deus. E não é porque Deus não quer falar, é porque o homem não consegue acessá-lo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus quer te dar promessas, meu irmão. Deus talvez tenha sim feito promessas na sua vida, minha irmã. Mas nós devemos ajoelhar, clamar, buscar, ir além. Salvação é um preço, já foi pago na cruz do Calvário. Respostas, intimidade, comunhão. Isso tem que pagar um preço. Esse preço é teu, esse preço é meu. Temos que ir além, tem que ir mais fundo, né? Para se ouvir a voz de Deus, para conhecer. Então, talvez sim Deus tenha falado e você não tenha escutado. Porque, e aí você que eu estou falando, nós, quantas vezes eu não escutei? Quantas vezes eu não entendi que era uma promessa? Porque a expectativa que eu tinha de promessa, de Deus fazer uma promessa, era uma, e Deus fez de uma outra forma. Então, para mim, naquele momento, eu achava que não valia, né? E aí o Senhor foi, pela graça e misericórdia, ele não precisava ter feito daquela forma. Ele foi e mostrou de uma outra forma, né? De uma maneira que tirou todas as dúvidas. E o Senhor sabe das nossas limitações. Agora é uma linha muito tênue entre a incredulidade, né? E aí a gente vai estar sempre ali, né, naquela linha muito tênue mesmo, entre a incredulidade, o ceticismo, quando Deus já nos respondeu, quando Deus já nos deu a resposta, a direção, a orientação, e a linha tênue entre a incredulidade e a confirmação. Senhor, confirma para mim, Senhor, por misericórdia, eu sou limitado. E aqui eu estou falando contra a lã mesmo, a minha natureza, a minha condição.
Não estou falando de vocês não, estou falando de mim. Quantas vezes eu cheguei e falei, Senhor, foi o Senhor mesmo quem falou? Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Nós precisamos reafirmar promessas que Deus fez claras. Infelizmente, a nossa fé é muito pequena, né? Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus. Pessoal, esses dias eu vi gente soltando sarrafo em Tomé. Que Tomé, se eu não tocar nas mãos de Jesus, se eu não tocar na ferida, eu não vou crer. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Mas mesmo com toda a limitação de Tomé, se eu não tocar, se eu não ver, Jesus deixou ele ver, deixou ele tocar ou não? Deixou. Jesus deixou, mesmo com todas as limitações, a incredulidade, o ceticismo, as dúvidas. O Senhor ele vai confirmar, tá? As promessas. Mas tem uma única forma de alcançar essa graça: dobrando os joelhos e pedindo ao Senhor para falar. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa tarde. Qualquer dúvida, eu peço aos irmãos que deixem nos comentários desse vídeo. E aí, eventualmente, eu posso até fazer um outro vídeo. A paz do Senhor Jesus.